O Aurélio faz a próxima pergunta. Aurélio. Bom, Alexandre, agora há pouco você comentou sobre o LHC, né, que é um acelerador de partículas, teve muita polêmica há um tempo atrás, falando até sobre podia causar o fim do mundo. Queria que você falasse um pouco sobre o que é o LHC, o que ele pesquisa e se tem realmente a possibilidade de ocorrer o fim do mundo. O fim do mundo. Veja, o LHC é um acelerador de partículas. O que vem a ser isso? É uma máquina onde a gente coloca partículas subatômicas, ou seja, a gente pega a matéria, divide em pedaços cada vez menores, cuja a menor parte antigamente era chamada de átomo. Hoje nós descobrimos que esse átomo é subdividido em partes menores ainda, que a gente chama de partículas subatômicas. Você coloca essas partículas dentro dessa máquina e essas partículas são aceleradas. Ou seja, elas vão ganhando velocidades cada vez maior até atingirem velocidades próximas da velocidade da luz. Quando elas estão nesta velocidade, essa máquina faz com que duas partículas se choquem. E nesse impacto, libera-se uma grande quantidade de energia, no qual é possível analisar o nascimento ou a formação de novas partículas. Então, essas novas partículas surgem da interação de partículas subatômicas. Então, o papel desses aceleradores de partículas é entender como a matéria se forma. O LHC, que é um acelerador de partículas o mais potente, a gente pode chamar que temos no momento, o objetivo principal é entender a estrutura da matéria. O modelo padrão de partículas, que é o modelo mais aceito na ciência, mostra que a matéria ela existe e a massa no universo ela seria formada por uma partícula chamada bósons de Higgs. Esses bósons seriam responsáveis pela existência da massa. A gente poderia fazer uma comparação um pouco mais didática para entender essas partículas da seguinte forma. Imagine uma festa onde você tem várias pessoas transitando. Dentro dessa festa, de repente, chega uma pessoa famosa, um artista. Quem estiver observando vai notar que quando esse artista entra no recinto, muitas pessoas vão querer se aproximar desse artista. Então, vão polarizar o artista, como a gente chama, acabam envolvendo. No campo das partículas subatômicas, o bóson de Higgs é esse artista. Onde ele está, outras estruturas energéticas acabam se agregando a ele, formando a massa. Então, o papel do LHC é um acelerador de partículas que, dentre muitos objetivos, um deles é até mesmo testar a existência dos bósons de Higgs. Para isso, precisa-se de uma energia considerável. E essa energia, os modelos apontam que poderiam formar mini buracos negros. E aí surge toda a polêmica. Isso acabaria com o fim, ou colocaria um fim no planeta Terra, acabaria com a humanidade? De acordo com todos os estudos, a resposta é não. Não há por que se preocupar. Primeiro, a gente nem sabe se de fato isso aconteceria. E se um mini buraco negro se formasse, por ele ser muito pesado, ele cairia rapidamente em direção ao Sol e não haveria tempo de haver uma hipersucção da matéria à sua volta. Segundo, um buraco negro, ele não suga tudo que existe. Ele suga tudo que está até um limite, até uma certa distância, chamado horizonte de eventos. E um mini buraco negro seria muito pequeno. Então, essa possibilidade ela é descartada. Mesmo porque o LHC é um projeto internacional, envolve bilhões de dólares, até trilhões de dólares, envolve muitos pesquisadores sérios, governos sérios. Os cientistas não seriam irresponsáveis a ponto de colocar a humanidade em risco. Então, a gente pode ficar muito tranquilo em relação a isso. Não vai acabar o mundo com o funcionamento do LHC. Muito bem, algumas perguntas aqui chegando, professor. Ele parabeniza pelo programa o Matheus Paulo Lima, da cidade de Rolim de Moura, em Rondônia. Ele gostaria de saber a sua opinião sobre a astronomia e os indícios da evolução quanto à vida em nosso planeta. O fato de a Terra estar estrategicamente posicionada teria contribuído para isso, sabendo que Marte é extremamente frio e a estrela d'alva seria quente demais para essa abundância de vida. Ele disse que é estudante e nunca encontrou explicações tão esclarecedoras como essas que o senhor está transmitindo aqui no programa. Muito bom, muito obrigado. Matheus. Matheus, veja, vida é uma questão bastante complexa. Entender
como que a vida se formou no planeta Terra, a gente ainda está engatinhando nesse assunto. A humanidade, ela busca elementos para entender como, de fato, a vida surgiu no planeta Terra. Uma coisa é fato, todos os seres vivos são seres fotônicos. O que significa isso? Nós dependemos da luz, de maneira direta ou indireta. Os animais são praticamente dependentes dos vegetais. Os vegetais dependem da luz, portanto, os animais dependem da luz. Se o sol apagar, os vegetais morrem, os animais morrem, a vida acaba. Neste contexto, o papel da estrela na qual o planeta orbita é fundamental. Então, para que a vida possa surgir e evoluir, nós temos que ter uma estrela e um planeta com condições adequadas que permitem a evolução da vida. No caso do planeta Terra, ele é o terceiro planeta em distância a partir do Sol. O Sol é uma estrela amarela com uma temperatura de 6.000 graus Celsius. A Terra não é um planeta muito grande, tem uma gravidade baixa comparada aos planetas gigantes como Júpiter e Saturno. Só que a Terra realmente está numa posição que aqui a gente consegue encontrar água nos 3 estados líquidos. Uma coisa importante, a vida que a gente conhece, ela é dependente da água. Mas não significa que vida tem que ser exclusivamente dependente da água. Todos os seres vivos no planeta Terra dependem disso. E essa posição que a Terra ocupa, a gente chama de ecosfera útil. Se a Terra estivesse um pouco mais próxima do Sol, talvez a temperatura seria quente o bastante para vaporizar toda a água do planeta Terra. E aí seria difícil a vida, nos padrões biológicos como a gente conhece, evoluir. E se a Terra estivesse mais afastada, como Marte ou Júpiter, realmente a água estaria congelada. Então, essa posição estratégica talvez tenha contribuído muito para a evolução da vida e o desenvolvimento da vida aqui no planeta Terra. Mas nada impede que possa existir algum tipo de vida não baseada no carbono. E aí a gente precisaria descobrir quais são os parâmetros físico-químicos que levariam um conjunto de moléculas a evoluir. Isso é uma especulação, nós não temos essa resposta. A resposta tal qual a gente conhece a vida nos padrões que a biologia define, precisa de uma ecosfera útil. Uma ecosfera útil são condições muito parecidas com a da Terra. Então, uma posição planetária onde a água possa coexistir nos 3 estados. É assim que a vida vai ter condições de evoluir. Bom, é um assunto tão interessante que vai ser necessário um outro programa e vai ficar o convite para o senhor voltar a uma próxima oportunidade, porque muitas perguntas chegaram aqui e infelizmente não vai dar tempo do senhor responder, porque o nosso programa está chegando ao fim. Eu quero pedir, professor, para o senhor deixar o contato do SIC, como que as pessoas fazem para visitar, um site, como que funciona todo esse agendamento. Veja, o SIC, ele funciona de quarta a domingo, quarta e sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, de quinta, da 1 da tarde às 10 da noite, com observações astronômicas, sábados e domingos, da 1 da tarde às 7 horas da noite. Nós temos uma média de 2 sessões de planetário por dia, nós temos todos os espaços ali interativos, onde o público pode visitar, pode mexer. Um lema do SIC é proibido não mexer. Então lá todos os equipamentos são interativos, a informação é uma informação de qualidade, é um espaço atraente, então todo o público está convidado. Para ter contato com o SIC, o nosso telefone é 017 3232 9426 e o site é www.centrodeciencias.org.br. Eu quero agradecer muito também a presença do físico Aurélio Zanelato. Aurélio, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. E também a presença da jornalista Andréia Mello. Andréia, obrigada por ter aceito o nosso convite e participar da tribuna. Eu também que agradeço, gostei muito, achei que hoje... aprendi muito, achei as colocações do professor, assim, magníficas, com certeza muito esclarecedor, um programa ótimo e realmente merece mais um. Bom, eu também agradeço a presença do professor, já fico ao próximo convite. Muito obrigada, professor, pela sua presença. Muito obrigado. Eu agradeço em meu nome, em nome do Centro Integrado de Ciência e Cultura, e
Finalizando, já que nós começamos falando de vida fora da Terra, eu gostaria de deixar uma frase do físico e astrônomo Carl Sagan, no qual ele afirma que se a Terra é o único planeta habitado do universo, isto seria um tremendo desperdício de espaço. Muito obrigado. Nós é que agradecemos e a você de casa, muito obrigado pela participação, pela audiência. A Tribuna Independente de hoje termina aqui. Rede Vida de Televisão, o canal da família.